Olá, vamos dar início à nossa última aula do curso de microeletrônica. Passado todos os processos que nós aprendemos ao longo desse curso, nós hoje vamos verificar como que a gente pode usar cada um desses processos e ver quando cada um deles é utilizado na fabricação do circuito integrado. Então, para isso, nós vamos acompanhar, passo a passo, a construção de alguns transistores. Então, nós vamos ver como a gente pode construir, usando todas as técnicas que nós utilizamos até agora, né, e como a gente pode fazer um conjunto de transistores CMOS. Bom, esse quadro aqui resume todas as etapas de processo que nós utilizamos ao longo do curso. Nós começamos desde a preparação das lâminas, as máscaras, como elas foram feitas, depois nós tivemos os processos térmicos de oxidação para crescimento do óxido, depois fizemos a litografia, quando a gente grava alguma geometria, algum desenho sobre a lâmina, passamos pela etapa de corrosão para remover, ou fizemos difusão ou implantação iônica para dopar e mudar a condutividade do material. Também vimos como fazer deposições por CVD, como a gente pode depositar óxidos, materiais, semicondutores ou epitaxialmente esses materiais. Vimos também como fazer a metalização do material, como que a gente pode metalizar para fazer a conexão. Somente uma etapa aqui de planarização que a gente não tratou durante as aulas, mas é uma etapa muito simples de abrasão química ou mecânica para nivelar a lâmina. Então, vocês podem ver que essas conexões que nós temos aqui são as várias alternativas que a gente vai poder utilizar de uma etapa para outra, a fim de realizar o que foi pedido no projeto CI, para a gente fazer o circuito integrado que foi projetado. A gente tem algumas etapas que têm que ser feitas necessariamente, outras são alternativas. Toda vez que a gente for gravar uma geometria, a gente tem que passar por uma etapa de fotolitografia. Quando a gente precisa crescer um óxido ou depositar um óxido, a gente tem que passar por um processo que a gente está chamando de deposição CVD. Então vamos ver alguns exemplos de como a gente utiliza essa rota. Então a primeira rota mais tradicional é, a partir da lâmina, crescer um óxido, fazer uma fotolitografia, fazer a dopagem e fazer novamente um crescimento de um óxido ou uma etapa térmica que a gente possa fazer uma penetração ou uma oxidação. Então vamos lá, vamos ver como a gente faz isso. Então, partindo de uma lâmina de silício substrato N, nós vamos construir um transistor MOS de porta metálica, o mais simples, o que foi utilizado bastante quando foi iniciada a utilização do transistor NMOS, quando até a década de 80 praticamente os dispositivos MOS eram dessa técnica. Então, a partir de uma lâmina de silício, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é oxidar essa lâmina. Uma etapa úmida que a gente cresce em torno de 5.000 angstroms do SO2. A gente viu lá na aula de oxidação, se você dá uma olhada lá, como a gente faz essa etapa. E a gente, para gravar qualquer geometria, como a gente não consegue gravar ou fazer as geometrias diretamente sobre o óxido de silício, a gente deposita um fotoresiste, que nesse caso é um fotoresiste negativo, ele vai inverter a máscara que a gente quer. Bom, esse material é fotossensível, mas eu preciso ir no padrão. O padrão vai ser colocado com a máscara, que a gente faz numa outra aula, a gente viu como a gente pode preparar essas máscaras. Então eu tenho essa etapa, eu aproximo essa lâmina em cima e vou fazer o quê? Eu vou incidir uma radiação que sensibiliza o fotoresiste. Aqui pode ser eletroresiste, pode ser raio-x resiste. Essa radiação tem que mudar as características desse material para justamente gravar essas cavidades. O que ele faz? Ele vai tornar solúvel ou insolúvel dependendo do tipo de material. No fotoresiste negativo, aonde ocorre a incidência de luz, ele vai ficar insolúvel, ou seja, ele não vai sair, eu não vou conseguir tirá-lo com o revelador. E aqui, onde não houve incidência pela máscara, ele vai ficar solúvel e eu vou poder removê-lo. Como eu faço isso? Eu faço por a revelação. Eu coloco essa lâmina com essa camada sensibilizada pela luz, retiro a fotomáscara, coloco numa solução do revelador. O revelador vai molhar toda essa lâmina e a parte solúvel vai ser removida.
que ela vai? Vai remover e vai ficar só a parte insolúvel. Eu faço um tratamento térmico e estabilizo. Pronto, eu tenho o padrão sobre a minha lâmina já colocado. E agora o que eu quero? Eu quero remover o SO2. É o SO2 que eu estou querendo tirar, não é o fotorresiste. O fotorresiste foi colocado somente como um andaime. Então a gente coloca esse material numa etapa de corrosão úmida ou seca para remover o SO2 que a gente quer tirar. Pronto, tiramos o SO2. Só que o fotorresiste ainda ficou em cima, então eu preciso tirar o fotorresiste. Removi o fotorresiste. O fotorresiste só é colocado para fazer a gravação. A gente não vai deixá-lo dentro da nossa lâmina. Bom, feito isso, o que eu quero fazer com essa geometria? Eu vou fazer por uma etapa, como a gente pôs ali no planejamento inicial, vou fazer uma dopagem. Então vou colocar num forno, num outro ambiente, um forno que eu tenho, no caso, o BBR3, que é um composto à base de boro, né, com oxigênio, uma atmosfera oxidante, e essa atmosfera gasosa que envolve essa lâmina, ela vai, junto ao silício, ocorrer a dopagem por difusão térmica, que a gente viu numa outra aula também, como ocorre esse processo. Bom, se eu tiro do forno, deixo um certo tempo por uma certa temperatura, ele vai gerar as camadas dopadas de boro, P+. Eu já tinha o substrato M, tenho a região P+. Essas regiões, o que eu fiz foi a região de fonte de dreno do transistor MOS. Aí eu passo por nova camada, por nova etapa térmica, cresço novamente um óxido, como aqui já tinha um pouco de óxido, ele vai ficar mais grosso, aqui vai ficar mais fino. Esse vai ser o óxido de campo, que a gente chama, que vai envolver toda a lâmina e vai protegê-la. Aí a gente vai fazer uma nova ação. O que eu preciso fazer sobre ela? A gente vai ver que, voltando para a etapa de processo, eu posso voltar a depositar, fazer uma fotolitografia, corroer ou depositar outras camadas para poder continuar o meu processo. Então vamos continuar o processo. E eu faço uma nova fotogravação com aquelas etapas, coloco o fotorresiste, a fotomáscara, faço a revelação, incido, faço e removo para expor a região de porta, porque eu preciso fazer um óxido aqui, um óxido muito bom, o melhor óxido que eu consigo fazer nessa região. Quando eu faço esse crescimento que eu faço por oxidação térmica seca, tá, eu obtenho um óxido de ótima qualidade aonde eu estava exposto, onde tinha exposição de silício, né? Aí, em seguida, o que eu vou fazer é colocar o metal em toda a minha lâmina de tal maneira que eu possa fazer os contatos. Agora está tudo em curto, eu preciso separar os contatos. Então eu vou pôr uma nova fotogravação, uma nova etapa de corrosão, de tal maneira que eu consiga estabelecer a porta nesse material. Bom, esse dispositivo que a gente acabou de fazer é o dispositivo mais simples, que quando eu tinha a etapa metálica sobre a porta, eu não poderia mais em etapas acima de 600 graus. Isso me limitava muito à fabricação dos circuitos integrados. Então surgiu a oportunidade e a solução de se depositar, para fazer o contato de porta, o silício policristalino. O silício policristalino ele pode adquirir características de condutor, praticamente ele vai ter uma condutividade próxima do condutor, de tal maneira que ele não sendo um metal, permite que eu possa ter etapas térmicas de alta temperatura, né? Não limitando as camadas que eu posso construir. Então vamos ver agora como a gente vai fazer um transistor PMOS. A nossa lâmina, novamente essa lâmina que a gente tem, vou depositar novamente um óxido, vou colocar o fotorresiste e venho com uma outra máscara agora. Não mais aquelas duas máscaras de fonte de dreno, mas de uma região maior que eu vou remover desse óxido. Faço toda aquela etapa, como eu fiz anteriormente, e abro esta região onde eu vou depositar agora, dentro dessa região, o meu óxido de porta. Mas vai ser de uma maneira peculiar. Eu removo esse SO2, tiro o fotorresiste e fico com SO2 e vou crescer um óxido de ótima qualidade, muito fino, por oxidação seca. Na verdade, eu cresci sobre toda a lâmina, já fiz a fotogravação, fiz uma etapa de fotogravação, depois a etapa térmica, e só deixei esse óxido, que vai ser o nosso óxido da porta. Tá? Bom, o que eu preciso? Agora, para fazer a conexão, eu vou depositar um silício policristalino. Na verdade, ele é depositado em toda a lâmina. E eu vou fazer uma nova etapa de fotogravação, de tal maneira a remover onde eu não quero e deixo só em cima da porta o silício policristalino.
Com isso, quando eu for fazer agora a etapa de difusão, o que vai acontecer? Eu vou dopar não somente a região de fonte e dreno, mas também o polissilício que está sobre a porta. Ele tinha características já com uma boa condutividade. Como ele é policristalino, eu consigo saturar os contornos de grão e torná-lo muito condutivo. Então, junto com a formação de fonte e dreno, eu fiz a dopagem do polissilício. Com isso, eu fiz um transistor alinhado. Ele vai ficar... eu posso continuar, por exemplo, colocando em etapas de fusão ou de oxidação em temperaturas altas, que eu não vou ter problema para perder o meu dispositivo. Se eu já tivesse o metal aqui, eu não poderia passar de 450 graus, tá? O que me limita muito. Então, com isso, em seguida o que eu fiz? Depositei novamente um óxido por CVD, por qualquer técnica que eu possa depositar o óxido, abro as janelas para os contatos e faço a deposição do alumínio e faço o contato de fonte, porta e dreno. Bom, dessa forma, esse silício de porta de silício policristalino vai ser muito utilizado. E com a integração, a gente vai precisar também fazer dispositivos muito menores, mais complexos e com uma qualidade muito grande. Eu quero ressaltar que esse óxido aqui é o melhor óxido que a microeletrônica pode fazer. As melhores condições de limpeza, de qualidade, sem defeitos, sem nenhum problema, é feito quando a gente deposita o óxido de porta. Agora nós vamos entrar numa outra tecnologia, que é a tecnologia CMOS. Não mais vou fazer um dispositivo PMOS ou NMOS, eu vou criar um par complementar. Eu vou ter uma região que vai ter uma cavidade N e uma cavidade P e vou fazer sempre os transistores simétricos uns aos outros. Então, uma hora eu faço um transistor, uma hora eu faço outro simultaneamente. De tal maneira que para circuitos digitais ele vai ser muito importante o transistor CMOS, a tecnologia CMOS. Praticamente ela domina todas as aplicações que a gente tem hoje, principalmente as aplicações digitais, são todas feitas com tecnologia CMOS, no qual eu tenho um transistor aqui de um tipo e o seu complementar do outro lado, feito simultaneamente. Então vamos ver, essa é a fabricação desse dispositivo. Ele é um pouco mais complexo, porque a gente vai ter muito mais etapas para fazer, e eu quero fazer notar que nós vamos ter não só mais um nível de conexão entre os transistores, como eu tenho uma compactação muito grande, eu vou precisar fazer vários níveis de interconexão. Então essas etapas depois sucessivamente, não tem mais dispositivo, é só conector, que eu vou precisar fazer metálico, isolante, e isso vai aumentar o número de camadas que eu vou utilizar. Então vamos lá. Então começando a minha lâmina, começo também com uma lâmina de silício, tá? Nesse caso eu vou começar com uma etapa com uma oxidação térmica de praticamente 40 nanômetros e um nitreto depositado por LPCVD sobre ela e depois o fotoresiste. A gente vai ver mais para frente como a gente vai utilizar cada um dela. Essa etapa, em seguida, na primeira máscara eu vou definir as áreas ativas, não eram complementares, eu vou ter o tipo PMOS e o tipo NMOS para fabricar. Defino essas regiões, o nitreto é removido com a corrosão seca. Eu vou utilizar principalmente implantação iônica para fazer a dopagem, vou fazer algumas etapas de difusão também, vou fazer deposição por LPCVD, quando tiver um dielétrico, e o silício policristalino eu vou depositar por LPCVD. Esse óxido que eu vou definir as duas áreas aqui é uma tecnologia que a gente chama de processo LOCUS. É um processo um pouco mais sofisticado, que a gente não tratou na aula, mas você pode procurar na literatura pertinente, que você vai poder entender como é feito isso. É um modo de você preparar esse óxido de tal maneira que ele separe bem essas duas regiões e fique bem definido como são essas duas regiões. A gente faz uma oxidação úmida de mais ou menos meio micro para começar a fazer a deposição. Aí o que vai acontecer? Em cada um dos trechos, uma hora eu protejo uma parte, no caso, para formar a cavidade aqui do NMOS de um lado, dopo com boro. Depois eu protejo a outra etapa e faço nessa daqui. E sucessivamente vou fazendo com isso. Então aqui eu estou na máscara 2, eu estou implantando boro, né, para formar a cavidade para os dispositivos NMOS. Tá? Depois faço o contrário, deposito um outro material, que vai ser fotogravado e para abrir esta janela, para abrir agora
a parte dos dispositivos PMOS. Cada etapa de elétrica, por exemplo, essa daqui, isso aqui é uma etapa que tem uma fotogravação para abrir essa janela e depois a implantação. Depois, outra camada, tudo é removido, deposito nova camada, abro a janela e faço a implantação. Vejam que todas as etapas de fabricação, elas não são muito complicadas de se entender, mas o problema é como a gente vai arranjar essa ordem das etapas para fazer o dispositivo mais complexo que a gente possa ter. Isso não, tudo vai ser feito com essas etapas. Então, continuando a fazer isso daqui. Depois que eu depositei próximo à superfície, o que eu faço? Faço uma etapa térmica para fazer o aprofundamento da camada, que a gente chama de penetração ou drive-in, né? Que a gente vai fazer uma camada mais profunda, tipo N, tipo B. Agora vamos começar a construir os dispositivos. Nós só preparamos a lâmina complementarmente para fazer os dois substratos. Agora começamos. Então, protege um, deposita no outro, faz o contrário, então que é tipo N, aqui é tipo B. Então, a máscara síncrona, já estamos com 5 máscaras de fotogravação para mascarar o dispositivo NMOS, que é desse lado, para fazer o dispositivo PMOS aqui desse lado. Aqui, novamente, a gente faz um óxido muito fininho nessas regiões ativas. A gente aqui tem um óxido mais grosso, deixa uma região mais fina, e é crescido tipicamente um óxido de 3 a 5 nanômetros, que vai ser muito importante também para a nossa utilização. Depois a gente deposita silício policristalino para as portas, né? Esse aqui é o óxido de gate, que a gente vai utilizar, que foi feito com oxidação seca, como a gente viu na porta de silício policristalino. Aqui deposita o policristalino em tudo e faz a remoção desse material inicialmente, né? Inicialmente a gente tinha em toda a camada, tira e deixa só num trecho, e agora a gente vai continuar fazendo o dispositivo, protegendo um, fazendo o outro, protegendo um, fazendo o outro, sucessivamente, semelhante ao que a gente fez antes. Continua fazendo, até que a gente coloca uma camada que a gente vai chamar de camada conformacional, porque como ele vai ter muitas etapas, ele vai ter um desnivelamento muito grande. E aí fica difícil fazer a fotogravação, a gente pode ter desníveis muito grandes. Então a gente coloca uma camada, por exemplo, de tempos em tempos e faz uma corrosão, uma abrasão química ou mecânica para nivelar. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Nesse material aqui, a gente ainda vai depositar para fazer uma proteção do silício poli, que é feito aqui, né? E a gente coloca aqui novamente esse óxido para proteger o dispositivo, estamos construindo. Geramos a camada N+, P+, de fonte dreno e dopamos o silício policristalino. Tá? A corrosão do óxido permite o contato com o silício e com o silício poli, porque a gente tinha uma camadinha pequenininha que é o óxido de porta, que a gente fez lá no início, né? E agora a gente precisa remover para fazer o contato. Então, removeu aqui em cima, né? Em seguida, a gente coloca titânio. Titânio vai ser importante a gente colocar, porque a gente vai fazer um siliceto de titânio. Tá? A gente coloca titânio em toda essa amostra, né? Depois, por uma etapa térmica, o titânio reage com o silício em um ambiente de nitrogênio e forma, aqui no caso, o siliceto de titânio, que vai fazer um bom contato nessa região entre fonte e dreno com os contatos externos. Bom, a máscara 11, a gente já está na 11ª máscara, é usada para remover o nitreto de titânio que foi gerado quando eu fiz o nitreto ali naquela atmosfera de nitrogênio, formando a conexão entre os dispositivos no nível mais baixo, entre os dispositivos entre si, como a gente fazia quando os circuitos eram menos complexos. Tá? Bom, em seguida a gente coloca um SO2, já como a gente não tem contato com a superfície, só pode ser depositado, porque eu só posso crescer um óxido de silício quando eu tenho contato com o substrato. Aqui no caso ele está todo fechado, a única coisa que eu posso fazer é uma deposição, no caso aqui por LPCVD. Vamos ver. Isso aqui é uma etapa de planarização, que a gente nivelou todos, deixou bem plano essa superfície para poder continuar. Então os dispositivos estão feitos aqui, já estão prontos. Eu preciso conectar um com o outro para formar as células eletrônicas, as memórias, o que eu quiser, o microprocessador, e depois conectar com o mundo externo. Tá? Em seguida, eu vou abrir, vou fazer contato nessas regiões, que eu tenho a região aqui agora, fonte dreno e de porta. Eu vou abrir, coloco esse material, abro do SO2 e removo o SO2 e coloco uma pequena camada de nitreto de titânio para fazer uma
uma camada enterrada aqui e depois eu coloco tungstênio. Esse processo vai acontecer várias vezes. Hoje a gente pode ter de 7 a 8 níveis de conexão entre eles. A gente viu lá na aula sobre interconexão, quando a gente tinha vários níveis, e lá perto do transistor eles são pequenininhos, mas conforme ele vai aumentando, a corrente vai aumentando, os contatos são maiores. E o que a gente faz? A gente tem que remover, porque aqui está tudo em curto novamente. A gente remove isso daqui e coloca o alumínio. Então, essas camadas aqui a gente vai colocando de tungstênio e essa outra de alumínio, fizemos um nível de conexão. Aqui eles estavam conectados entre si, aqui o primeiro nível. Se a gente for continuar fazendo, aqui tem um outro nível que a gente fez novamente isso. A gente depositou um outro dielétrico, abriu as janelas, depositou o tungstênio e o nitreto de titânio, abriu, tirou o excesso de nitreto de titânio e colocou alumínio. Vejo que daqui para frente são somente interconexões. O dispositivo em si acabou. Tá? Quer dizer, quando eu cheguei nesse ponto, eu já tenho o dispositivo melhorado e em quantos níveis eu vou fazer, quantos eu preciso para conectar. Com isso, eu queria deixar para vocês, essa é a última transparência que a gente tem nesse curso, que a gente, para entender uma coisa que é muito complexa, que revoluciona a nossa vida no dia a dia, tá? Ele é feito de etapas muito cuidadosas, muito controladas, em ambientes e materiais controlados, mas elas não são muito difíceis de se entender. A tecnologia, e quem detém a tecnologia, é como que sabe controlar essas técnicas em termos de produtividade e em termos de qualidade desses materiais. Qualquer etapa dessa que a gente fez, se ela não tiver um excelente controle e uma repetibilidade, eu não consigo fazer microeletrônica. Então a gente pode fazer um dispositivo, um protótipo, não é uma coisa absurda se eu tenho todos os equipamentos envolvidos. O equipamento mínimo para fazer essas etapas, eles são muito caros. Tá? Mas não são complicados. Eu espero que todos tenham compreendido que todas essas etapas a gente pode entender, compreendê-las e se dedicar se quiser e trabalhar com elas. É muito interessante e lembrando o que eu falei na primeira aula, que o quanto a gente consegue integrar e fazer esses dispositivos é o quanto a gente permite que toda a humanidade avance em termos de desenvolvimento tecnológico. Não tem nenhuma revolução, nenhuma mudança, nenhuma melhoria de vida se a gente não conseguir fazer dispositivos cada vez melhores, mais rápidos e mais eficientes. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado, espero que vocês tenham aproveitado no curso.